Bom, eu sou Simone Paulino, eu sou jornalista, editora e escritora, não necessariamente nessa ordem, e atualmente comando a editora Nós, que é uma editora que foi criada em 2015 aqui em São Paulo, que começou se dedicando à publicação de literatura brasileira contemporânea e hoje já se espraiou para outras áreas também. Eu diria que o livro entrou na minha vida de uma forma um pouco tardia, vamos dizer assim, né? Porque não tem como contar essa história sem mencionar que eu nasci numa família de não leitores, né? Então, porque minha mãe não foi alfabetizada, meu pai também não havia sido alfabetizado, meu pai que eu perdi quando eu tinha 5 anos apenas. Então, eu não tive, digamos, aquele incentivo meio natural que existe, né? Quando a criança começa a se interessar pelas letras e tal, ter ali à mão um livro para fazer essa transição, né? Eu não tive isso e era uma casa em que não tinha, uma casa muito precária, que não tinha, enfim, não tinha livro, não tinha revista, não tinha jornal. O meio de comunicação com o mundo era basicamente o rádio e depois, mais tarde, a televisão, né? E de modo que o livro propriamente só entrou na minha vida mesmo quando eu fui para a escola, né? E aí esse primeiro encontro foi de fato uma coisa muito marcante. Eu já não me lembro como é que eu fui alfabetizada, sei que estudei, né, numa escola pública de periferia de São Paulo, estudei com aquela cartilha, que é a cartilha Caminho Suave. Até já contei isso num conto, porque a ideia de ter acesso às letras, eu lembro muito bem que nessa cartilha você tinha um pontilhado, que é uma coisa totalmente ultrapassada hoje em dia, mas você tinha um pontilhado e você tinha que contornar preencher esse pontilhado para escrever a letra A, por exemplo, que tinha duas perninhas, assim, era um A bem redondinho, né, manuscrito. E houve sim, já ali, né, nessa apreensão das primeiras letras, uma espécie de encantamento com essa coisa da escrita, talvez até antes do que a leitura, né? E, e eu sempre comento isso, né? Porque tinha lá, cada letra correspondia a uma palavra, né? Então, o A de abelha, B de barriga e tal. E quando chegava na última letra, que era a letra V de viúva, quando chegava nas últimas letras, tinha a letra V de viúva e tinha depois o Z, que acho que era de zazá. E aí tinha uma frase que era uma frase muito poética, que não era, digamos, uma frase objetiva como os outros, que era, sei lá, o bebê tem uma barriga, né? A barriga é do bebê. Não tinha isso. Na letra Z tinha uma construção poética que não fazia um sentido objetivo. Eu lembro que aquilo me causou um espanto enorme, porque acho que a frase era Zazá azula a lua, que é quase uma poesia, né? E eu lembro do impacto que aquilo teve em mim, porque aquilo ali abria uma janela, sei lá, para alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era, né? E aí foi quando eu li o meu primeiro livro, que foi Marcelo Marmelo Martelo, que também eu acho que foi importante porque Marcelo Marmelo Martelo é um menino que ele era completamente revolucionário, né? Ele discutia por que as coisas tinham aquele nome e não outro, né? E eu acho que esse menino ajudou muito a fertilizar o meu imaginário, sabe? Marcelo Marmelo Martelo, que foi escrito pela Ruth Rocha, e que depois de muitos anos eu encontrei na Feira de Frankfurt e contei para ela essa história. Foi um pouco assim. Eu acabei construindo a minha vida toda em torno da palavra, né? Porque eu acabei me tornando jornalista, depois fui fazer mestrado em literatura, fui ghostwriter durante muitos anos, escrevia livros para outras pessoas, escrevi alguns best-sellers,
E depois, uma dessas coisas fantásticas que acontecem na vida, eu acabei escrevendo um livro para um cara, e esse cara quis criar uma editora, e aí me chamou para esse projeto, para fazer o projeto piloto, e eu, à época, trabalhei nessa editora durante quase 7 anos, e ali eu aprendi tudo sobre montar uma editora do zero, né? E comecei a fazer um catálogo de literatura lá também, que inicialmente não era uma editora dedicada à literatura, mas comecei a montar um catálogo de literatura. Só que ele, no meio do caminho, desistiu, porque ele não se convenceu de que a literatura era um bom negócio, o que, de certa maneira, ele não estava errado, porque fazer livro é uma coisa ainda muito quixotesca, né? Trabalhar com literatura ainda é isso, né? Sobretudo no Brasil. E aí, então, eu saí dessa editora e decidi que eu ia criar uma editora para mim. Porque as editoras que eu admirava, que tinha no mercado, que eu, enfim, gostaria de trabalhar nelas, já tinham lá a sua estrutura, né? Eu falei, eu vou entrar numa editora como essa e vou ser uma formiguinha, né? E já que é para ser uma formiguinha, então vou ser uma formiguinha numa editora em que eu tenha autonomia, pelo menos, né? E foi assim que eu inventei de criar a editora Nós, que nasceu com esse nome, Nós, um pouco em contraposição, à própria editora anterior, que era uma editora de uma pessoa só, digamos assim, e eu queria que essa fosse uma editora mais plural. Além de ser plural no sentido, né, de acolher mais pessoas, eu queria muito que a Nós fosse muito contemporânea e que incluísse no processo de produção do livro todo mundo que está envolvido de uma forma mais transparente. Então, na nós não tem essa de o autor mandar o livro e só vai ver o livro quando ele está na livraria. Isso não existe. Ele participa de todo o processo, né? Então, por isso que é nós. E foi assim que eu criei a editora, então, em 2015. E foi uma sorte grande, porque 2015 era o ano em que o Brasil era o país homenageado no Salão do Livro de Paris, e eu acabei sendo convidada pelo professor Leonardo Tonos para a Primavera Literária Brasileira daquele ano, e por uma conjunção muito boa de fatores, a Nós acabou sendo lançada primeiro em Paris, com o nosso primeiro livro, que era uma antologia que se chama Eu Sou Favela, e na qual tinha vários autores que participavam, inclusive, da comitiva brasileira que foi para a França. Estava lá o Ferrez, o Rodrigo Siríaco, o Marcelino Freire, o João Carrascosa, todos eles que compunham essa antologia. E aí a Nós acabou nascendo em Paris. O nosso primeiro livro a gente lançou lá. Na sequência, lancei um livro que foi o nosso primeiro infantil, A Divina Jogada, do Guazelli e do José Santos, na Feira do Livro de Bolonha. Esse livro, inclusive, foi o nosso primeiro infantil e foi o nosso primeiro jabuti. E, a partir dali, comecei a montar um catálogo de literatura brasileira, contemporânea, especialmente. E aí, depois, ela foi se espraiando para outros domínios, vamos dizer assim. Um grande momento da Nós foi, sem dúvida nenhuma, a participação da Scholastic Mukasonga na Flip de 2017. Era a primeira vez que uma autora internacional, de uma editora pequena como a Nós era à época, participava de uma forma com tanto destaque, né, de um evento, numa época que a Flip era simplesmente o mais charmoso, mais incrível, mais badalado evento literário do país, que inclusive era uma edição cuja curadoria era da Josélia Aguiar, que fez uma revolução, eu sempre digo isso, né? Porque na hora em que ela resolveu criar uma espécie de paridade entre homens e mulheres na Flip, acho que ela deu o start para uma mudança que está em curso ainda no mercado editorial. E então a gente fez a Flip e a Scholastic, a mesa dela era na quinta-feira, e a gente resolveu então
fazer uma mesa. A própria Josélia me falou na época: você tem que fazer uma mesa no sábado, porque tem muita gente que não pode vir na quinta e que já está dizendo que quer muito ver ela, tal, não sei o quê. E aí a gente resolveu fazer uma mesa da Escola Chique na nossa casinha. A gente tinha uma casinha que a gente chamava de Casa para Todos, lá em Paraty. Só que a casa era minúscula, cabiam, sei lá, 30 pessoas dentro da casa. E quando eu cheguei, eu tinha ido almoçar com a Escola Chique, quando eu cheguei com ela, a rua estava tomada. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque essas pessoas já tinham uma aglomeração, né? Imagina, nos tempos de hoje da pandemia, aquilo é impensável. E aí eu achei uma solução lá e falei para a Escola Chique, vamos colocar você aqui na porta, vou colocar a mesa na porta, você fica protegida aqui dentro e você fala daqui para as pessoas. E aí ela olhou e falou, mas Simone, se eu estiver aqui no meio, quem está à direita não vai me ver, quem está à esquerda não vai me ver, só quem vai me ver é quem está na frente, na minha frente. Então vamos fazer assim, eu falo na rua. Eu fiquei desesperada, uma autora internacional que veio da França, falar sentada na rua, era, né, uma daquelas ruas de pedra de Paraty, num banco que não ficava fixo, né, que não ficava firme naquelas pedras e tal. Enfim, fizemos toda uma improvisação lá. A rua fechou dos dois lados, acho que saiu até uma foto na capa do Estadão. E eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu falei, a Flip vai me multar, porque não pode fazer evento assim na rua e tal. Fui falar com o Mauro Munhoz, falei, Mauro, nessa situação, assim, assim, não tem que ter autorização da Flip? Ele falou, tem. Aí eu falei, e agora, Mauro? Ele falou assim, está autorizada. E aí a gente acabou fazendo, foi um negócio emocionante, assim, acho que foi um dos momentos mais incríveis da nós. E ali, aquilo ali foi um divisor de águas para nossa história, eu acho. Um detalhe que eu acho que é interessante, né, é que esse ano de 2021, a nós começou uma microoperação em Portugal. Então, hoje, desde dezembro do ano passado, alguns dos nossos títulos, aqueles para os quais eu tenho essa autorização, já estão sendo publicados e distribuídos também em Portugal. Então, hoje, em algumas livrarias de Lisboa e em todos os marketplaces da Europa, é possível comprar os livros da Nós. E a gente lançou um primeiro título exclusivamente em Portugal, que foi o livro da Márcia Tiburi, O Contrário da Solidão, Manifesto por um Feminismo em Comum. E a gente vai lançar agora, em outubro, provavelmente, um outro livro exclusivamente em Portugal, que é o livro que se chama Os Inúteis, do João Guilhoto, que é um autor português. Então, isso é uma coisa interessante, assim, né? Porque surgiu essa oportunidade, há uma busca pelos nossos livros lá em Portugal, e a gente decidiu dar esse passo um pouco ainda virtual, porque eu ainda não pude ir para lá nenhuma vez, desde que a gente começou essa micro-operação. Espero poder ir em outubro agora, durante o fólio, né? Se já tiver tomado a segunda dose da vacina, para começar, de fato, a fazer existir de uma forma mais concreta a nosso Portugal. Esses dias eu fiz uma conversa com Marcelino Freire durante a balada literária e ele falou, olha, eu vou fazer a mesma provocação que fez o Walter Ugumãe, porque eu participei de uma mesa com o Walter Ugumãe num festival literário lá em Portugal, e o Walter falava isso. Ele dizia, olha, é muito bom, a Nós é muito boa, eu quero que você continue fazendo a Nós, publicando os livros e tal, mas eu vou te dizer, você precisa escrever, porque você tem uma literatura boa, enfim, com toda aquela generosidade dele, falou coisas lindas lá. E eu não tenho um dia em que eu não acorde pensando nisso, né? Pensando que tem esse meu lado também, que é o meu lado escritora e que gostaria de ter um pouco mais de tempo para escrever, não é? Eu já publiquei alguns livros, eu já publiquei um gift book, eu já publiquei um livro-reportagem, eu já publiquei um livro infantil, eu já publiquei um livro de contos. Então, eu já andei me espraiando também um pouco assim, mas eu quero muito poder escrever um romance, tenho vários projetos começados, mas não encontro muito tempo. E acho que esse não encontro é não encontro por não procurar também, né? Porque quando a gente quer, a gente vai lá e escreve, né?
E eu acho que eu estou me guardando para alguma coisa, sabe? Esses dias eu até estava dizendo que eu espero que a nós chegue num momento em que ela possa andar um pouco sozinha, né? Mais ou menos como quando você tem um filho pequeno, você sabe que aquela primeira infância você tem que estar lá, segurando a mão, não deixando cair e tal, não sei o quê. E aí depois dos 7 anos, em geral, ele quando ele vai para a escola e tal, e ele já começa a andar sozinho, né. Eu espero que a Nós possa andar sozinha daqui a algum tempo, não que eu vou me ausentar dela de maneira nenhuma, mas que ela possa andar com um pouco mais de estabilidade, para que eu possa voltar a escrever. Eu escrevo um pouco, todo dia escrevo alguma coisa, escrevo meus sonhos, escrevo trechos, fragmentos desse romance infinito que eu falo, mas é muito difícil essa essa conjunção da Simone, dessas 2 dimensões, né, da dimensão da Simone editora com a dimensão da Simone escritora, né. Eu espero ainda poder dar mais espaço na minha vida para ela. Nossa, que difícil. É muito difícil, né. Ou melhor, nossa, que fácil seria se tivesse, né, vontade. Eu acho que não existe, assim, eu acho que eu sou a prova viva de que a educação, pode transformar a vida das pessoas, porque foi numa escola pública precária, numa biblioteca pública precária, e mesmo assim existente, que eu comecei a entrar nesse mundo do livro. Se não fosse a escola, se eu tivesse estado fora da escola, se eu tivesse parado de estudar, se eu tivesse interrompido os meus estudos, eu não teria virado a editora que eu virei, eu não teria agora criado uma parte da Nós em Portugal, eu não teria ido lançar a Nós na França. Nada disso existiria se não fosse uma escola pública, uma biblioteca pública e professores, bons professores, porque eu tive essa sorte, né, que mesmo na periferia e tal, eu tinha bons professores, e professores que gostavam de ler, né. Então eu acho que é isso, o país de leitores só vai existir na medida em que a gente tiver uma educação pública de qualidade e que atenda a todos, né, com a melhor qualidade possível e que o acesso ao livro não fique restrito a quem tem dinheiro para ir na livraria da Travessa comprar livro, né, porque ao contrário do que diz o nosso ministro, da economia, nosso não, que eu nem gosto de dizer nosso, né, este ministro da economia, livro não é coisa de rico, né, a poesia ela é tão necessária quanto o pão, é o que eu acho.